Eu sou o Paulo, bem-vindos ao Ducaracho. Vou-vos tentar mostrar tudo o que precisam de saber sobre esta Kinco Exciting 400. Vamos começar pelo mais básico, que é a chave, ok? Neste caso é keyless, portanto não há chave. Temos aqui um comandozinho que liga um transponder, aquelas coisas todas, porque isto é só carregar e ligar. Portanto agarras na bolsinha, ou pões no bolso, ou então, no meu caso, ponho aqui nesta bolsa. Uma coisa que a distingue de muitas outras é que para ativar o keyless é aqui. E agora sim, rodas o comando central, já acendeu ali o display, está pronto a bombar. Para meter a trabalhar, apertas aqui o travão traseiro, starter da moto, aí está ela, prontinha. Para desligar, rodas a chave e está feito. Companheiros, desliguem sempre ali na consola central. Está como se fosse uma chave. Chegam, rodam e desligam. Não desliguem nem no descanso lateral, nem no corta-corrente. Pode induzir uma série de erros, o sistema vai registando, não vale a pena. Uma coisa que dá muito jeito, descanso central, não é? Fácil. O que é raro encontrar numa moto deste segmento é este travão de parking. Se a moto estiver num sítio a subir ou a descer, como calculam, dá um jeitaço. Voltando aqui à consola central, roda um bocadinho, toquezito e já podem abrir a bagageira. Esta bagageira não é das maiores, não tem assim grande capacidade, eu andaria com a minha lancheira e com um fato de chuva. Epá, e mais alguns acessórios. Capacetes abertos, devem caber todos os modelos, capacete integral. Epá, depende do tamanho. No caso de já teres a moto ligada, tens aqui um botão escondido, este vermelho, pá, que é para abrires o banco. Imagina, já puseste a moto a trabalhar, queres voltar ao banco, tens a moto no descanso central, clicas aqui, escusa, está com aquele processo, liga, desliga, tens aqui o botãozinho vermelho. Queres abastecer, queres abrir o depósito, basta rodares. O depósito não é dos maiores, tem uma capacidade de 12,5 litros. Chegaste ao teu local de destino, queres trancar o guiador, rodas, empurras até à posição de lock, keyless, está trancado. Se quiseres carregar o teu smartphone, guardar alguns objetos, tens dois compartimentos que são um espetáculo. Ora, o compartimento da esquerda, que tem uma tomada USB, e o compartimento da direita, que só não tem USB. Objetos guardados. Fechas, no caso de teres embora, rodas, quando desligas o keyless, já não abres. Estão trancados eletronicamente. Ora, aqui do lado esquerdo, portanto, temos o travão traseiro, completamente ajustável, o passe, que era o que vos faltava mostrar, que já tinha mostrado, o keyless e aqui para abrirem o banco no caso da moto estar a trabalhar. Têm aqui máximos e médios, o TCS é o controle de tração, eu aconselho a terem sempre ligado, ok? Pisca direita, pisca esquerda, desfazem ao meio. E tal como já vos tinha mostrado, travão de parking, assim está destravado, e assim travam. Aqui do lado direito, travão da frente, claro que este tem sempre uma dose, travão da frente, travão de trás, completamente ajustável também, manete do acelerador, corte de corrente, aqui o starter da moto, esta setinha para cima e para baixo serve para mudar os menus ali na consola, este botão, sinceramente, não sei para que é que serve, mas calculo. O que me disseram é que aquele botão cor de laranja serve normalmente para emparelhar o smartphone com a consola. Mas neste caso, neste modelo, acho que não tem. Estes espelhos são fixos, só esta parte é que ajustas. O vidro é regulável em altura. Portanto, pressionam este botão assim para a frente e ao mesmo tempo que estão a pressionar o botão, assim vai para baixo, assim vai para cima. Fácil. O objetivo destes vídeos, de tudo o que precisas de saber, é mais ou menos para vos dar o primeiro arranque, o primeiro contacto com a moto, para quando tu a fores buscar ao stand, para saberes como é que ela funciona minimamente, ok? Portanto, não interessa, no caso desta que tem 400 cm3, não interessa para este vídeo, com o objetivo deste vídeo. Portanto, 400 cm3, monocilíndrica 4 tempos, que tem 34,1 cavalos, que tem um depósito, bem, isso interessa. Um depósito de 12,5 litros, isso convém vocês já saírem com uma ideia, ok? Que o facto de ter 209 kg já está explicado no vídeo anterior, portanto, o objetivo deste vídeo é conheceres a máquina. Ora, então temos aqui a piscar a luzinha do empty, não é?
aquela vermelhinha. Vamos a isto. Desligar sempre aqui, né, como se fosse na chave, não é? Bora lá. Na bomba de gasolina, já sabem, tirar aqui o capacetezinho, porque os senhores têm que reconhecer quem é que cá está, como é normal, não é? Portanto, põe aqui na posição e abriu a tampinha. Pá, vou meter 98, gosto de 98, não sei porquê. E este é o que é, está feito. 5 euritos, sim, no final. Tem uma seta para cima e uma seta para baixo, que é só para indicar que é para entrar nesta ranhura. Esta é ela, está fechado. A seguir a isto, rodam aqui para o botão central, pressionam aqui a manete do travão traseiro, ignição, está feito. Siga para bingo. Neste caso, siga aqui para o ar dos pneus. Já sabem, mais uma vez, desligar aqui. Agora sim, podem meter o descanso. Não se lembram da pressão? Fácil, até vos vou guiar até lá. Tem aqui uma anotaçãozinha com a pressão dos pneus. Fácil. Recordem-se, ar nos pneus só quando os pneus estiverem frios. Neste caso vim cá só para vos demonstrar, porque os pneus já estão quentinhos, não vou pôr. Okay. Deixa-me endireitar aqui um bocadinho a câmera para vocês me verem melhor, que eu acho que estou a cortar a cabeça. Exatamente, agora é que está bom. Agora é que está bom. Portanto, falta-me aqui dizer que, tal como em todas as máquinas, tem que fazer aí a revisão dos 1000, não é? Depois da revisão dos 1000, aquilo que eu tenho presente é que é de 5 em 5000, ou seja, fazem a primeira revisão aos 1000, depois farão a segunda aos 5000, deixa-me fechar a viseira, está aqui muito vento, portanto, primeira revisão aos 1000, como todas as máquinas, segunda revisão aos 5000, depois aos 10.000, 15.000, 20.000. Se houver alguma informação, se a política, entre aspas, de revisões tiver mudado, eu também deixo aqui uma nota gráfica, mas acho que é isto que eu estou a dizer, não é? Portanto, até agora era de 5 em 5000, não acredito que tenham mudado, e é o normal numa 300, numa 400, fazer revisão de 5 em 5000 km, ficam logo descansados em relação ao óleo e tudo. E pronto, companheiros, sendo assim, falta-me aquela parte principal do vídeo, que é dizer para serem muito felizes. Aproveitem a vida, que vale a pena, e isto é do caraço.